Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes, estamos na presença do nosso Deus e Senhor. Estamos gratos, irmão, porque se estamos aqui é porque até que o Senhor nos sustentou, amém? Então, como o Natanael bem falou aqui na abertura, sejamos o culto essa noite. Não estejamos apenas observando, não estejamos apenas a observar, mas sejamos o culto essa noite. Sacrifício vivo, que agrada o coração de Deus e move a mão dele em nosso favor, amém? Hebreus 12, eu vou ler do 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, tenazmente prende ou agarra, irmãos, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afadigueis, para que não vos fadiguei desmaiando em vossa alma, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e amado, nós te rendemos graça, Pai, mais uma vez, queremos ouvir, Pai, o Senhor falar. Cremos que o Senhor já começou, Pai, a manifestar a Tua vontade essa noite. O Senhor começou, Pai, a aflorar a nossa fé. O Senhor começou, Pai, a nos trazer a Tua paz. Nós somos gratos, Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, como foi louvado ontem ali no Planalto Benjamin. E nós queremos que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, ela penetre, Pai, até o mais profundo do nosso íntimo, e que ela seja, Pai, o remédio, Pai, que venha curar todas as nossas aflições essa noite, pois é em Ti que nós confiamos, Pai, no poder da Tua palavra, que sustenta todas as coisas. Fala, Pai, tudo aquilo que nós precisamos, não o que queremos ouvir, pois o que queremos ouvir, Pai, muitas vezes nos desvia da Tua vontade, mas o que nós precisamos ouvir, Pai, nos molda e nos coloca no centro da Tua vontade. E é isso que nós queremos aprender e entender essa noite pelo Teu Santo Espírito. Fala, Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, glórias a Deus. Amém, irmãos? Estou feliz, irmão, por mais oportunidade que Deus nos dá para receber da Sua palavra. Deus falou muito ao meu coração, irmão, nesse texto, sobre perseverança, e o que o prefácio me traz é justamente isso. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Então a palavra de hoje é para que nós venhamos perseverar em meio a essas aflições e tribulações que é inerente a todos os homens, a todos os seres humanos. Todos nós passaremos por algum tipo de aflição em algum momento em determinado tempo. A questão é, nós que conhecemos a Deus, continuaremos perseverantes naquilo que professamos um dia, na nossa fé, na nossa caminhada e na nossa jornada? Esse texto, quando ele começa falando, portanto, é uma conjunção de transição. Ele está concluindo uma ideia, um pensamento, portanto, ele está concluindo algo que foi iniciado, uma ideia que foi começada a ser desenvolvida, um pensamento que está chegando na sua conclusão, portanto. Portanto, o que, irmãos? Esse portanto se iniciou lá no capítulo 10, versículo 19, quando a palavra do Senhor ali vai dizer que Jesus Cristo, tendo adentrado no Santo dos Santos uma única vez, né, nos deu acesso à presença de Deus. Uma única vez ele se ofereceu pelo meu e seu pecado, e ali iniciou-se esse processo de fé e de perseverança, de tal forma que ele no capítulo 10, versículo 38 e 39, vai dizer que o justo vive pela fé, e se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque foi um acesso que nos foi dado.
E esse acesso custou o sangue do Filho de Deus. E o convite é para que nós continuemos perseverando. Porque o que é que está acontecendo nesse momento? Nós sabemos que a carta aos Hebreus, aos irmãos de Hebreus, era num tempo de perseguição. O povo era perseguido e era constrangido e forçado a abandonar a fé que um dia ou outrora eles professavam, que era a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, há uma perseguição, e a palavra nesse exato momento é persevere. Continue perseverante, por quê? Porque agora, conhecendo a obra de Cristo, o acesso que nos foi dado, a fé que foi liberada em vossos corações, porque nós sabemos que a fé é um dom de Deus, por meio do sangue e sacrifício de Cristo, essa fé que nos foi dada é ela que deve prevalecer no dia mau. É saber que há um Deus no céu, que nos dá graça e poder, para nós resistir e continuarmos firmes, apesar daquilo que pode sobrevir sobre a vida de cada um de nós em determinado momento da nossa caminhada. Portanto, e quando ele está falando esse portanto, ele vai nos dar exemplo, ali no capítulo 11, dos heróis da fé, de homens que perseveraram na sua fé, de tal forma a se entregarem, por nome e por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo. Embora a palavra do Senhor vai dizer que esses homens não tinham conhecimento de Cristo, mas eles viam de longe, eles ponderavam, eles meditavam, eles tinham a revelação de que haveria um Cristo, que haveria um Salvador. Isso fez com que eles permanecessem fiel à sua fé e confiando em Deus em toda a sua jornada. Então, quando ele diz, visto que estais rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas aqui, que são esses heróis da fé, que em algum momento, das suas chamadas, eles entenderam o privilégio e a bênção que é viver confiando no Senhor. Viver com essa fé, sabendo que há um Deus no céu, que cuida, que guarda, que não importa a circunstância, Ele está com você, irmãos. Você pode se agarrar a algo que é concreto em sua vida por meio da fé. Eu posso crer que há um Deus no céu que cuida da minha vida. Então esses homens entenderam essa chamada. Eles entenderam o privilégio que é viver de fé em fé, como a Bíblia nos convida. Eles entenderam a graça que lhes foi dada por meio de Cristo Jesus e o acesso liberado por meio dessa fé. Visto que estáis rodeado de tão grande nuvem de testemunhas. Eles entenderam o valor dessa fé. E o exemplo aqui a ser extraído dessa perseverança e desses homens, irmão, não é os santos que eles se tornaram no céu. São Paulo, São Pedro, muitas pessoas, se eu perguntar, alguns devotos, algumas pessoas que não têm o conhecimento ou estudo bíblico, ou ao menos sequer busca entender o que está na Bíblia, se eu perguntar por que você crê que o apóstolo Paulo é um santo, elas não vão saber me responder. Mas há uma nomenclatura, há um título, é um santo homem de Deus. Mas aqui o convite não é a olhar para essa santidade alcançada, mas o que o levou até esse lugar, o processo. Aqui a ideia e o convite é nós observar a vida desses homens, irmãos. A sua renúncia, a sua entrega, a sua abnegação, pelo quê? Porque tinham a palavra de Deus, havia um chamado de Deus e havia uma ordenança de Deus, e eles não se importaram com a sua própria vida. É para esse testemunho que nós devemos olhar para eles, olhar para a perseverança deles. O convite a nós corrermos a carreira da fé não é um convite a corrermos em prol de elogios ou em busca de elogios, irmãos. O convite é correr olhando para a perseverança desses homens, que se sacrificaram, que se entregaram, não tiveram por nada a sua vida como preciosa. Olhai para eles. Muitas pessoas estão achando que o convite ao Evangelho, o convite ao reino de Deus, o convite a fazer parte do corpo, é estar em um lugar de evidência, é estar em um lugar onde você vai ser elogiado, onde você vai ser visto, e por causa disso muitos se frustram. E por causa disso muitos abandonam. E o convite desse contexto, o que esse texto quer nos passar é olhar a perseverança deles. Eles não se importaram com elogios, muito pelo contrário. Isaías chega a dizer: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Lembro-me, irmão, 4 anos atrás,
Deus me traz à memória agora. Eu fui convidado para pregar na sede aqui. E uma abençoada chegou para minha esposa na oportunidade e falou que alguém tinha falado para ela que tem pessoas mais capacitadas. Eu concordo. Tem pessoas mais preparadas. Eu concordo. Amém? Mas quem chamou foi Deus. Quem convidou foi Deus através do Espírito Santo ao anjo da igreja. Amém? E a minha esposa, ela pode ter se entristecido, mas eu em nenhum momento. Porque não se trata da exposição, não se trata de receber elogio, se trata de para quem eu estou fazendo e pelo que eu estou fazendo. Louvado seja Deus. Eu aprendi, entendi e continuo vivendo e movido por esse entendimento que tudo que eu faço é para a glória de Deus. E eu creio que é o Espírito Santo que continua testificando ao espírito do homem a respeito do juízo, do pecado e da justiça de Deus. Então, irmãos, eu entendi isso muito cedo e eu não me frustrei em nenhum momento. Não se trata, irmão, de receber elogios. Tem pessoas que hoje se colocam no status de pregadores e eu vejo muitas pessoas chegar para mim e mostrar suas fotos em banners, né? E acham isso muito bonito, é bacana, se tiver com a motivação correta. E muito tempo, e pouco tempo, eu não digo nem muito tempo, eu ouço e vejo que essas pessoas caíram. Porque muitas pessoas querem chegar nessa nomenclatura ou nesse lugar de ser visto ou exposto ou conhecido, mas muitas vezes não quer o peso da responsabilidade, porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado, irmãos. Quer estar no lugar onde a nomenclatura lhe faz uma pessoa posicionada, uma pessoa vista, uma pessoa exposta, uma pessoa elogiada ou querida, mas quando chega a cobrança, quando Deus começa a pedir para lhe fazer algo, ele entende que tem um chamado, tem um propósito, tem um objetivo pelo qual ele foi posto naquele lugar. E se nós não entendermos isso, o motivo pelo qual nós estamos aqui, o motivo pelo qual a fé nos foi dada, o motivo pelo qual Cristo morreu e pelo qual Ele nos estabeleceu no seu reino, que é perseverar apesar das aflições e das circunstâncias, irmãos. Olhai para eles. Olhai para eles. Exemplos. Estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunha, irmão. E a testemunha aqui que nós devemos observar é a sua vida. Amém? Observar a vida desse homem de Deus. Por que é que eles são santos homens de Deus? Porque são santas mulheres de Deus. Aí vai olhar, olha para a vida deles. Se negou. Se negou em prol do Evangelho. Perdeu a sua razão para que o nome do Senhor fosse glorificado. Pagou o preço para que o nome do Senhor fosse exaltado. Olhamos para os status muitas vezes, irmão, mas esquecemos que tem uma vida de santidade a ser vivida. Você não carrega mais o seu nome. Eu sempre digo isso, que é para ficar bem claro. Eu não sou mais o irmão Francisco, eu sou o crente. Qualquer erro que eu cometer, olha o crente. É porque é crente. Não se trata mais de você, se trata do nome que você carrega. Você é crente, irmãos. Você é crente, amém? Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, irmãos, a proposta é corrermos a carreira, né? Que nos está proposta, olhando para o exemplo desses homens, que nós possamos continuar nessa visão, olhando e observando essas questões, irmão. Logo a multidão aqui, irmão, mencionada, grande nuvem de testemunha, não são os espectadores, mas aqueles cuja vida são exemplos de fé. Esses homens, eles não eram espectadores, eles não estavam olhando as coisas acontecer. Eles não estavam apenas olhando Deus agir ou usar outros. Eles eram aqueles que fizeram parte da obra de Deus na terra. E nós somos chamados para isso, para fazer parte do que Deus quer fazer na terra, irmão. É você que Deus quer usar, sou eu que Deus quer usar. Nós não somos espectadores olhando as coisas acontecerem, irmão. Nós somos pessoas chamadas a fazer parte do propósito de Deus na terra. Uma vez um jovem me confrontou há 3 anos atrás na antiga firma que eu trabalhava, e ele veio questionar. Eu não sou crente por causa que eu vejo o irmão A fazer isso, o irmão B fazer isso, porque na igreja tem isso, tem aquilo. Eu olhei para ele e falei: irmão, posso falar? Ele: pode. Eu falei: irmão, em todas as áreas da sociedade, há bom policial e mau policial,
há bom médico, mau médico. Amém? Em todas as áreas, na igreja a mesma coisa, o próprio Cristo disse que há joio e trigo. Amém? Ele mesmo disse isso. E ele disse que vai ceifar. E eu falei, já que você é tão incomodado com isso, irmãos, se torne um cristão. Faça diferente. Seja você a referência. Para que outras pessoas vejam em você um crente que eles desejem ser, e até essas pessoas que você diz não ser verdadeiros crentes, olhem para você e se constrangem e venham a ser um verdadeiro crente. Espectadores que estão apenas olhando e observando os erros, espectadores que não querem se comprometer com o reino, muitas vezes querem estar no lugar, né, de evidência, mas muitas vezes não querem pagar o preço pelo qual foi chamado. Torne-se você que Deus quer usar, irmãos. Não, você vê só quando tu estiver bem, não. O chamado aqui é apesar do dia estar bem ou não, irmãos. É perseverar em meio às aflições, em meio à perseguição. Amém, irmãos? Não seja um espectador, irmão, se envolva. Se envolva na obra do Senhor. Foi para isso que eu e você fomos chamados, para fazer parte do reino de Deus na terra, como foi a abertura aqui. Você faz parte de um reino, o reino não começa grande, você vê, ele começa pequeno. Mas quando nós dá lugar para Deus trabalhar, nós vence a fazer o reino de Deus grande na nossa vida e através da nossa vida, irmãos. Você não vai começar grande, você vai começar pequeno, mas caminhando com Deus, e Deus vai começar a operar na sua vida de tal forma que você chegue a esse lugar de evidência sem ser, irmãos, com o sentimento ou pelo propósito errado. Não se conforme apenas em ficar olhando, envolva-se, não aponte, seja a solução. Olhai para eles, a perseverança deles, a entrega, a renúncia, a abnegação, olhai para eles. Desembaraçando-nos. Refere-se o quê? Aqueles hebreus, irmão, que fizeram profissão da sua fé, que aceitaram a fé em Cristo, mas ainda não estavam convictos. Estavam engodados com as coisas do mundo, estavam inconstantes, não tinham convicção da sua fé, não tinham certeza se era isso mesmo que eles queriam para a sua vida. E o convite é que eu desembarace, tome-se uma posição, posicione-se. Posicione-se, meu irmão, posicione-se, minha irmã, posicionemo-nos. Esse é o confronto feito aos hebreus. Vocês aceitaram a fé, mas por que vocês estão tão inconstantes? Que fé é essa que uma hora quer e outra hora não quer? Que fé é essa que qualquer coisa faz com que você abandone o arado? Que fé é essa que em qualquer momento você desiste da caminhada? Você desiste de servir? Você desiste de se envolver? Que momento é esse que você deixou de olhar para Cristo para olhar para os homens? Desembaraçando, tem que ter uma convicção, irmão. Nós precisamos saber quem nós somos de Deus e o porquê nós somos, né? O porquê nós nos tornamos, por melhor dizer, homens e mulheres de Deus. Tenha convicção de quem você é em Deus, irmão. Quando você tem convicção do porquê que você é cristão, nada te abala, irmãos. Não vai ser a má palavra, não vai ser a falta de oportunidade, não vai ser a crítica. Por quê? Porque você sabe quem é em Deus, irmãos. Você sabe quem você é em Deus, e o Espírito Santo vai, irmão, te auxiliar no processo. Uma vez eu preguei aqui, e eu fui infeliz por quê? Porque eu não fui bem claro naquilo que eu falei, e eu vou corrigir isso agora. Eu falei que chegou um dia que eu pensei em desistir da caminhada, mas a palavra que eu usei foi da caminhada. O que eu quis dizer naquele momento é que eu recebi uma palavra naquela oportunidade, de tal forma que desfaleceu a minha alma. Por ter desfalecido a minha alma, eu pensei em parar aquilo que eu estava fazendo para o Senhor, porque em nenhum momento eu pensei em desistir de ser cristão, irmãos. Nunca o diabo conseguiu lançar essa seta na minha mente, e ele não vai conseguir para a glória de Deus. O questionamento ali foi por que você está pregando, se você não está vivendo o que prega? E o diabo usou aquela palavra para ferir o meu coração. Por quê? Porque o que eu mais detesto é a hipocrisia, irmãos. Não espere ouvir hipocrisia da minha parte. Não espere ouvir um elogio quando você não merece ser elogiado. E aquele feriu, como assim eu não estou vivendo o que eu prego?
E aquilo lhe feriu e marcou. Eu disse, então eu vou falar com o meu pastor, vou pedir um tempo, não vou pregar, vou voltar a sentar e vou aprender, porque se eu estou fazendo algo de errado. Mas na mesma hora o Espírito Santo me confrontou, isso não veio de mim. Isso foi a infelicidade que lançaram. Porque eu procuro me policiar, irmão. Quando eu recebo uma palavra como essa, e acredito que essa palavra feriu, que eu estou pregando para você, para me posicionar mais, eu procuro viver cada mensagem que eu libero sobre a sua vida. Amém? Tenha convicção de quem você é em Deus, irmãos. Naquele momento, Deus me fez eu entender quem eu sou nele, pelo que eu estava pregando e para quem eu estava pregando, para a glória do nome dele. Nunca foi sobre ser exposto, irmãos. Nunca foi pelo banner, como eu falei. Eu, para a glória de Deus, e há muito tempo eu tenho recebido muitos convites para pregar em outras denominações. De botar a minha foto lá no banner daquele, mas não me atrai, irmãos. Não é o momento, não é o que eu quero, é o que Deus quer da minha vida, irmãos. Se for da vontade dele, pregarei, se não for o momento, não pregarei. Eu ando debaixo de uma palavra, eu ando debaixo de obediência à palavra do Senhor. E é isso que o Senhor está nos convidando a nos posicionarmos hoje. Desembaraça, irmão. O que é que está embaraçando? O que é que está impedindo de você correr a carreira da fé? Se juntar nessa caminhada. O que é que está impedindo, irmãos? A carreira da fé, irmão, começa a partir do momento que você aqui aceita o Senhor como o seu Salvador. E o convite é: começamos a correr essa caminhada, irmãos. Amém, Damares? A Damares disse que estava pensando em parar de correr, mas de outra coisa, né? Mas Deus convida para correr, irmãos, a caminhada da fé. É urgente, irmãos. Tem muitas vidas sendo ceifadas. Tem muitas vidas se perdendo porque a igreja, irmão, não amadureceu. Porque a igreja não está madura para entender, irmãos, que é você que Deus quer lhe usar. E se você ficar com mimimi, se você esperar o tempo certo, não vai chegar, irmãos. Reino é posicionamento. Reino é entender que é por Ele. Posicione-se, irmão. Não deixe o inimigo lançar dardo ou flecha ou pensamento que faça você duvidar de quem ele é na sua vida, irmãos. Não aceite na sua vida. Nunca foi tão necessário o povo de Deus se posicionar em Deus, meu irmão. Nunca foi tão necessário, desembaraçando, convicção, irmãos. Convicção. E eu volto a dizer, você é crente, irmãos. Deixe que o mundo saiba que você é crente, irmão. Não tenha vergonha de ser crente não, meu irmão. Você que é o privilegiado. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A Tomé, ele disse, não seja incrédulo, mas crente. O chamado é para nós ser crente, irmão. Incredulidade, irmão, é questão de inconstância, de indecisão. E o chamado hoje é para nós nos posicionarmos em fé, irmãos, apesar das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. De todo peso. Peso fala do pecado, irmãos. Seja preparou quando você faz algo que desagrada a Deus, parece que você está com uma tonelada nas costas, né, irmão? Irmão, quando eu falo algo, eu faço algo que eu sei que desagradou, eu sei quão mal eu fico, e a gente ora, a gente se quebranta, até que a gente sinta ali o perdão do Senhor para tirar aquele peso. Por quê? Porque o pecado traz peso, irmão, no nosso espírito. Ele nos liberta se liberta de todo o peso do pecado. Deus lhe deu poder, irmão, para renunciar ao pecado. A graça de Deus é o poder que eu e você precisamos para abandonar uma vida de pecado, nos posicionarmos em Deus. Pecado, irmão, a única coisa que faz separação do homem e Deus é o pecado, irmãos. É o pecado, e a ênfase aqui é olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que nos deu essa graça para resistir o pecado, e nós devemos todos os dias glorificar a Deus, irmão, todos os dias glorificar a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Por causa da obra dele, Deus nos dá graça para resistir o pecado. Graça é poder de Deus, irmão, para resistir o pecado.
Graça não é apenas o favor e a misericórdia de Deus que é derramado sobre você, é poder de Deus, irmãos. Graça é poder de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida para resistir o pecado. Louvado seja Deus, irmão. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 57, diz: estragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja Deus, irmãos. Pecado não tem poder sobre você, irmão. Por quê? Porque Cristo já te deu a vitória sobre o pecado, irmão. O poder do pecado é a lei. Por quê? Porque quando nós pecamos, a lei diz: você está em pecado, ela te acusa. Mas a graça te liberta do poder do pecado, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Romanos 8:37. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É por isso que Ele é a referência da sua fé. É para Ele que você e eu temos que olhar. É por causa dele que Ele é, nesse momento, sendo citado como um exemplo de perseverança. Se Ele tivesse desistido de ir para a cruz, irmão, onde nós estaríamos? Ele cita os heróis da fé e é verdade. Mas mesmo os heróis da fé cometeram erros e falhas, mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que em tudo foi tentado e em nada pecou. Você e eu não temos desculpa, irmãos. Não temos desculpa. João 15:33, Jesus disse: eu venci o mundo, e glórias a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverança, irmão, é a constante determinação de seguir em frente, independentemente da tentação de diminuir o ritmo ou até mesmo de desistir. Perseverança é a constante determinação que nós nos impomos, é a constante determinação, independentemente da tentação. Por quê? Porque todos os dias nós somos tentados. E é a perseverança que faz com que nós fiquemos firmes, irmãos, por meio da fé na obra de Cristo. Todo dia nós somos tentados a não vir para a igreja. Todo dia nós somos tentados a abandonar o arado. Todo dia nós somos tentados, irmão, a desistir da caminhada. E é a perseverança, irmão. É a perseverança em olhar para a obra dele e saber que teve uma entrega. Favor e merecido. Eu e você não merecíamos, irmão. Todo dia somos tentados e ninguém vai negar isso. Mas o que vai fazer eu e você perseverantes é estar olhando para Ele, irmãos. É entender e compreender que apesar do dia mau, no dia pior do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia que Ele teve na cruz, que houve um afastamento, porque me abandonaste ali de Jesus Cristo, irmão? Não é porque Jesus Cristo, não é porque Deus permitiu que Ele morresse, não, irmãos. Não é porque Deus permitiu que ele ficasse só ali, não. Porque me desamparaste ou porque me abandonaste. Porque no único momento da história de Jesus Cristo, ele se separou do Deus Pai, irmãos. Ele se separou de Deus Pai por amor a mim e a você. A maior aflição do dia dele não foi o suficiente para ele abandonar aquilo pelo qual ele veio, irmãos. E eu pergunto outra vez, o que é que está fazendo com que nós desistamos, irmão, da caminhada? O que é que está fazendo que você perca a alegria no seu devocional? O que é que está fazendo que você desista de orar? O que é que está desanimando a estar na casa do Senhor? O que, irmãos? Faça essa pergunta aí no seu lugar. Eu vim pregar o Evangelho, irmão. Eu vim pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Todo dia somos tentados, até mesmo a desistir. Mas se Ele não desistiu, irmão, eu e você também não vamos desistir, amém? Muito pelo contrário, nós não vamos nem diminuir o ritmo, nós vamos continuar perseverante, irmãos. Continuar perseverante, levante-se em autoridade essa noite, irmãos. Peça a Deus para lhe encher de poder essa noite. Peça mais graça. É infindável. Não tem fim o poder de Deus.
E a Bíblia diz que Ele a todo dá liberalmente. Não é apenas sabedoria não, irmão. Ele dá poder. Ele dá discernimento. Ele dá intrepidez. Ele dá ousadia. Ele dá coragem. Peça a Ele essa noite. Eu sou o que sou. Ele é o que você precisar para que você continue, irmãos. Parte da igreja não tem mais prazer de ouvir uma palavra como essa. Mas foi uma palavra como essa que fez com que eu confessasse o Senhor como o meu Salvador e Senhor, irmãos. Foi uma palavra que dizia que eu era egoísta. Foi uma palavra que dizia que eu não merecia a mulher que eu tinha. Foi uma palavra que dizia que eu não era bom pai. Foi uma palavra que dizia que eu não era bom cidadão. Foi uma palavra como essa de um homem ousado, de um homem que se posicionou em Deus e não negociou a palavra e falou. E a palavra, ela por si só, ela tem poder para libertar, curar e transformar a vida do pecador, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Francisco, como é que eu consigo resistir tudo isso? Versículo 2, olhando para ele, irmão, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhe para ele essa noite. Olhe para ele essa noite. Autor, aquele que dá origem, ele é o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor, aquele que originou. Ele é que começou toda a obra na minha e na sua vida, irmãos. Aquele que começou em vós boa obra, aperfeiçoará até o dia da sua vida, irmão. Ele está nos aperfeiçoando. Quando a Bíblia diz autor e consumador, a etimologia ou a origem grega, irmão, é aperfeiçoador, ou seja, ele está nos aperfeiçoando, irmão. Assim como o vaso na mão do oleiro, lembra Jeremias 18? Não importa quantas vezes você se quebra, irmão, portanto que você continue na mão dele. Ele é poderoso, irmãos. Ele refaz quantas vezes for necessário para lhe colocar no centro da vontade dele. Não pode, irmão, é o barro ou o caco dizer ao oleiro o que ele deve fazer, e é o que nós temos visto. Pessoas dizendo a Deus o que ele deve fazer, Carlinhos. Você é barro, irmão, eu sou barro. Nós somos dependentes dele. Somos total, e não entender, e não compreender, e não aceitar isso, irmão, é um orgulho besta, irmão. É um orgulho besta, banal, inútil. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Está nos aperfeiçoando, irmãos. Todos os dias Ele nos aperfeiçoa para a glória do nome dEle. Por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixava bem claro, era fazer a vontade do Pai, amém? A alegria dele era fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que ele se humilhou, irmãos. Ele não se importou, como diz aí, não se importando a ignominia, vergonha ou desonra. Ignominia, vergonha, desonra. Ele não se importou com a vergonha. Ele não se importou com a desonra. Antes ele se humilhou-se a si mesmo. Está disposto a se humilhar por amor de Jesus Cristo, irmão? Está disposto a se humilhar para que o reino prospere? De nada, irmão, teve sua vida por preciosa, pela alegria que lhe estava proposta. Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, na forma de servo semelhante ao homem, na forma de homem, obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, irmão. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus Cristo. Escute isso, irmão. Escute isso para quem acha que Jesus perdeu o poder. Ao nome de Jesus Cristo vai se dobrar todo o joelho, irmãos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a língua vai confessar que Ele é Senhor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E o convite hoje é olhar para Ele, irmãos. Olhe para Ele. Se tudo mais no mundo não te dá esperança, Ele é a nossa esperança. 1 Pedro 1,3, Ele é a nossa viva esperança. Ele vive, irmão, está à direita do Pai, como o texto diz. Ele intercede por nós, irmãos. Ele intercede por nós. O texto lá de Hebreus 10,19 diz: tenha coragem, trepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus Cristo, irmão. Você tem acesso ao trono, irmãos. Está faltando nós nos humilharmos na presença do Senhor. Nos humilharmos, irmãos, e nos vaziarmos na presença dEle, para que Ele nos encha.
Ele só vai nos encher se nós permitir que Ele nos esvazie. Sabe qual é o problema? É porque nós não queremos abandonar algumas coisas, irmãos. Nós não convidamos Jesus para mudar algumas coisas, nós chamamos Jesus para a nossa vida, para Ele mudar é tudo, irmãos. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus, ao qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, diz a palavra do Senhor. O problema é que nós não queremos morrer para o mundo, irmãos. Mas o convite do Evangelho ainda é: morra para o mundo. Humilhou-se a si mesmo, não se importou com a vergonha, irmão. Isaías 53:7 diz que Ele foi oprimido e humilhado pelas nossas transgressões. Se humilhou, irmãos. Hoje o maior motivo pelo qual as pessoas estão abandonando o Evangelho é porque estão se sentindo afrontadas, de alguma forma. Estão muito feridos, irmãos. Como se nós fizéssemos o que nós fizéssemos para homem, irmão. E eu vou voltar a repetir a ênfase: hoje é Ele, amém? Ele é o prisma, irmão. Ele é o ápice. Ele é o paradigma, irmão. Ele é o alvo que o apóstolo Paulo falou. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Se humilhar, irmão, por amor do Evangelho. Perseverai até o fim, não abandonar a fé. Versículo 3 ele diz: considerai atentamente, né? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadiguei desmaiando em vossa alma. Considerai atentamente para a obra de Cristo, irmãos. Olhai, ponderai tudo que Ele fez ao seu e ao meu favor. Quando você pensar em desistir, lembre-se dEle. Lembre-se do sacrifício dEle. Lembre da obra dele na sua vida. Lembre-se de onde ele lhe tirou. Lembre-se o que ele já restaurou na sua vida. Lembre-se que ele já esteve ao seu lado quando ninguém mais esteve. Lembre-se que ele foi o seu suporte. Lembre-se que ele é o seu escape. Lembre-se que ele é o seu provedor. Lembre-se que ele é a mão poderosa sobre a sua vida. Lembre-se que os olhos deles repousam sobre você. Lembre-se que você está coberto com as suas asas, guardado no seu esconderijo. Lembre-se dele, irmãos. Lembre-se de Jesus Cristo. As pessoas não querem mais pregar o nome de Jesus Cristo. É tudo sobre Ele, irmãos. É tudo sobre Ele. Ele tem que estar no centro, irmão. Eu e você jamais sofreremos um terço do que Ele sofreu. E Ele enfrentou a cruz por amor a mim e a você. Foi por amor a mim e a você. E eu volto a dizer, eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a perseguição. Eu não sei o que o diabo ou o inferno tem se levantado contra você. Eu não sei, irmãos. Mas eu digo uma coisa, irmãos. Perseverai. Perseverai. Quem perseverar até o fim, diz a palavra do Senhor, dar-te-ei, irmão, a vida eterna. É para quem perseverar até o fim. É até o fim, irmão. Abacuque 3:2 diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque na metade, no meio, é o momento mais difícil da nossa caminhada, irmãos. É aqui que nós precisamos de perseverar. Começar é muito bom, é uma euforia. Nós não perdemos um culto, né? Nós queremos estar em todos os cultos, né? Amém, irmão Axel? Queremos estar em tudo, né? Mas aí começa a vir, começamos a negligenciar cultos, irmãos. E eu volto a falar, e eu sempre falo e vou continuar falando. Você acha que tirar 1h30 em 2 dias da semana dá 3 horas, com mais 2 horas de culto, no domingo 5 horas, tirar 5 horas da sua semana para o Senhor é muito, irmãos? É muitos. Deus te dá 24 horas todos os dias, irmão, para você dormir, para você trabalhar, para você ter lazer. E o único momento que é para você adorar, cultuá-lo, é o momento que você está cansado. Considerai, irmãos. Considerai o sofrimento dele por amor a mim e a você. Considerai. Porque o nosso sofrimento não se compara, irmão, com o que ele sofreu na cruz. Isaías 53:11 diz assim, ó: ele verá o fruto do seu penoso trabalho.
Quando diz penoso trabalho, está falando que houve um sofrimento, irmãos. Você já viu uma pessoa na prova, irmão? Você já leu Jó? O quanto aquele homem sofreu? Penoso trabalho. E Jó 25, 19, ou é 19, 25, não lembro agora. Ele vai dizer que eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele se levantará sobre a terra. E ainda que a minha carne esteja coberta de, ainda que a minha carne coberta de bicho, ainda em carne o verei, irmãos. Eu não sei qual é o desejo, irmão, que você anseia. Eu amo aquele louvor que diz: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu corpo, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria. Oh Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Ver a face de Cristo, irmão. Não sei o que é que você deseja no reino. O que eu desejo é ver a face de Cristo, irmão. É para isso que eu estou perseverando, é essa a carreira que eu me propus, foi essa carreira que eu aceitei, essa é a carreira que Jesus, pelo seu Espírito Santo, por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, está ministrando ao seu coração hoje. É essa carreira, é isso que deve nos mover, irmãos. Estar um dia com Ele na glória, meu querido. Estar com Ele na glória, meu irmão. Seu penoso trabalho, você lembra do Getsemane, irmão, Lucas 22, suor, gotas de sangue, a alma aflita até a morte, irmãos, você lembra disso? 39, chibatada menos 1, tiras do seu corpo sendo arrancada do seu corpo, coroa de espinho em sua cabeça, você lembra de tudo isso? Porque é isso que Ele está fazendo você lembrar essa noite, irmão. Perseverai, irmãos. Olhai para eles. Olhai para as aflições. Você não vai perseverar no dia que está tudo bem, não. Você nem lembra. É tudo muito fácil. A perseverança é para o dia mal mesmo, irmão. A perseverança é no dia da luta mesmo. Perseverai, irmãos. Que essa palavra enche o seu coração de fé essa noite, irmão. Que esse coração te confronte tanto quanto está me confrontando até agora, esse exato momento. E a palavra de Deus para mim e para você essa noite é: olhai para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele começou a boa obra, Ele está nos aperfeiçoando, e um dia Ele vem nos buscar, amada igreja. Ele vai vir nos buscar, e eu digo a você essa noite, assim como a Damares disse ontem ali no Benjamin, vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena. Que o Senhor encha a tua vida de graça, que Deus te dê poder para resistir no dia mal, que a palavra de Deus te sustente, que ela ilumine os teus caminhos, que ela seja lâmpada para os teus pés, que ela te guarde por frente, por trás, de um lado, do outro, que ela seja a tua cobertura, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a Jesus Cristo, honra, glória e louvor para o século dos séculos. E você diz: amém, glórias a Deus. Carlinhos.